No sexto ano, a gente vai para mais uma aula de leitura, né, do livro Meu Pé de Laranja Lima. Sei que muitos já, né, terminaram a leitura, sei que estão gostando muito da história, né, devido aos relatos lá no grupo do WhatsApp. Pois é, a gente sabe que é uma história muito conhecida, é um livro maravilhoso, um livro muito bom, tá bom? Vamos agora iniciar falando um pouco dos personagens principais, conhecendo um pouco cada um deles. Lembrando que nessa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a primeira parte do livro. Vocês perceberam que o livro é dividido em duas partes, tá bom? Então vamos começar. Personagens principais. A gente tem quem? Zezé. Zezé é um menino travesso de 5 anos, morador de Bangu, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. É uma criança muito independente e curiosa. Só que Zezé era uma criança muito arteira, muito danada, vivia aprontando demais. Por isso, no decorrer de toda a história, a gente acompanha várias surras que Zezé levou, né? Principalmente de sua irmã, né? E do seu pai. Temos também Totoca, que é o irmão mais velho de Zezé. É uma criança, né, uma pessoa interesseira, mentirosa e, por vezes, extremamente egoísta. Temos Luiz, que é o irmão caçula de Zezé. Era chamado por Zezé de Rei Luiz. É o grande orgulho dele, né, de Zezé. Por quê? Porque era uma criança independente, aventureiro e muito autônomo, tá? Temos também Lalá. Lalá era a irmã mais bonita de Zezé. Lalá teve que trabalhar numa fábrica para ajudar a família. Como vocês acompanharam aí na história, a família de Zezé passou por sérios problemas financeiros, né? Glória, Glória é a irmã, né, de Zezé que mais protegia ele. Ele era muito apegado a ela e apelidava ela, chamava ela de Godoia. E tem também Jandira. Jandira é a irmã mais velha, era ela quem mais batia nele. Aí temos também quem? O pai de Zezé, seu Paulo, era um homem muito frustrado com o desemprego e desiludido com a incapacidade de sustentar a família, né? Ele terminava acumulando todo esse estresse, toda essa raiva daí, né, que ele passava e descontava nos filhos, né? Batia, tratava muito mal a sua família, ele bebia muito, ele era uma pessoa alcoólatra, né? Então, quando ele queria disciplinar seus filhos, né, descontar essa carga toda, ele acabava usando a força, né, batendo bastante. Aí, quando passava o efeito da pinga e tudo, aí ele vinha aquele arrependimento, né? Tem também a mãe de Zezé, que é Estefânia de Vasconcelos. Ela era uma pessoa muito cuidadosa e preocupada com os filhos. A mãe dele, quando percebe a situação financeira da família, arregaça as mangas e vai trabalhar na cidade para sustentar a casa. Dona Stefania era uma mulher muito determinada, muito trabalhadora, muito esperta, né? Então ela tomou as rédeas da família, já que o marido caiu para outro rumo, né? Com o desemprego, foi para o lado do álcool negativo, né? O lado errado. Ela não, ela foi trabalhar para sustentar a sua família. E temos também um dos maiores amigos de Zezé, que vocês vão acompanhar principalmente ele na segunda parte do livro, que é o Portuga, conhecido, né, chamado de Manuel Valadares. Ele trata Zezé como um filho, enche o menino de carinho, atenção, né? Então Zezé se apega muito a ele, principalmente por isso. Por quê? Porque em casa Zezé não recebe esse carinho, esse apoio que lhe é transmitido por o Portuga. Seu Manuel Valadares, né, o Portuga, ele tinha um carro de luxo que dizia para Zezé que o carro era dos dois, né? Aí ele falava, afinal de contas, amigos dividem, né, as coisas. E Minguinho, Minguinho é quem? É o pé de laranja lima, né? Também conhecido como chururuca. É aquele pé de laranja lima lá do quintal de Zezé, um grande amigo e confidente dele. E Dona Cecília Paim, que é a professora de Zezé. Ele gostava muito dela, né? Sempre ela dava dinheiro para ele comprar lanche na escola, tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre essa história, sobre a primeira parte do livro, de forma bem sucinta, tá? Resumido,
Qualquer dúvida vocês já sabem, né? Vocês podem estar no plantão de dúvidas mandando mensagem, tá bom? Esse livro ele é dividido, né, em duas partes. É protagonizado pelo menino Zezé, um garoto comum de 5 anos, natural de Bangu, como a gente falou, periferia do Rio de Janeiro. Muito esperto e independente, ele é conhecido pela sua, né, malandrice, né? E é ele quem narrará a história em O Meu Pé de Laranja Lima. Devido à sua sagacidade, né, de ser uma pessoa muito danada, muito arteira, as pessoas diziam que Zezé tinha o diabo no corpo. O garoto é tão esperto que acaba, inclusive, aprendendo a ler sozinho. Zezé, ele caçava mesmo confusão, ele se metia em muita coisa, e era por isso que ele apanhava bastante. Essa primeira parte do livro, ela se debruça sobre a vida do menino, as suas aventuras e as consequências dela, tá? Aí tem uma frasezinha que eu destaquei, que foi Zezé, né, que falou lá no livro. Aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errada, acabava sempre tomando umas palmadas, né? A vida de Zezé, por um certo período, ela foi boa, tranquila e estável. Ele vivia com a família em uma casa confortável e tinha tudo o que era preciso em termos materiais. Foi aí então que o pai perdeu o emprego e a mãe se viu obrigada a trabalhar na cidade, né? Mais especificamente no moinho inglês. Lá ela era empregada em uma fábrica. A mãe passa o dia no trabalho, enquanto o pai, desempregado, fica em casa. Com a nova condição da família, eles vêm obrigados a mudar de casa e passar a ter uma rotina muito mais modesta, porque antes eles moravam numa casa mais confortável, numa casa melhor. Só que aí, com todas as dificuldades que eles estavam passando, dificuldades financeiras, eles tiveram que ir para uma casinha simples. E os natais, né, que eram fartos, aquela mesa cheia, já não era mais, já foi trocada por uma mesa vazia, uma árvore sem presente, entendeu? Por quê? Porque até então só a mãe estava provendo o sustento da família. Então ficava muito difícil para ela bancar isso tudo, né, com o salário que ela recebia. Como a nova casa tem um quintal, quando eles foram conhecer a casa, eles viram que lá tinha um quintal enorme, né? Os irmãos de Zezé viram várias árvores. Cada um correu para uma árvore para dizer que era sua, né? Um pé de uma fruta, de outra. E o que ficou lá no cantinho, que ninguém quis, foi o pé de laranja lima. Ele era bem pequenininho, né? Aí a irmã de Zezé falou: Zezé, fica com ele. Ele é tão pequenininho quanto você, então ele vai crescer junto com você, entendeu? Então, Zezé, no começo ele ficou meio, né, reluzente, sem querer a árvore, mas com a irmã falando e tudo, ele terminou aceitando, né? Ficar com esse modesto pé de laranja lima. E a partir daí desse encontro com uma árvore franzina e nada vistosa, que surge uma forte e genuína amizade. Zezé batiza o pé de laranja lima de Minguinho. Zezé, ele arruma também um apelido para Minguinho, né? Que dizia em privado, nos momentos em que sentia mais afeto pela árvore, que era Chururuca, o apelido que ele deu para o pé de laranja lima. É Minguinho ou Chururuca que escuta as suas aventuras e os seus lamentos. Quando Zezé apanhava, quando Zezé estava triste, estava passando por qualquer outra coisa, outro sofrimento, Zezé ia desabafar com ele. Ele deitava lá perto e ficava conversando com a árvore, né? Era um amigo fiel e escudeiro de Zezé. Como vivia aprontando, era recorrente Zezé ser pego em uma das travessuras e apanhar dos pais ou dos irmãos. Depois, lá ia ele se consolar com o Minguinho, né? Com o pé de laranja lima. Numa das vezes que aprontou, ele apanhou tanto da irmã e do pai que precisou ficar uma semana sem ir à escola. Porque Zezé era assim, quanto mais teve períodos, né, momentos na história, vocês acompanharam, que ele fala palavrões, ele xinga a irmã, né? Ele fala palavras com o pai, palavras pesadas. Então isso aí gerava uma raiva, né? Um desconforto, aí a irmã terminava batendo mais ainda nele e o pai também. E as surras dele eram muito grandes.
Quando o pai dele pegava ele ou a irmã, eles maltratavam mesmo de Zezé. E dá uma dó muito grande, porque ele é tão pequenininho, tão frágil, né? E a gente, quando tá lendo a história, a gente percebe como ele sofreu, como ele era uma criança agitada, e isso fazia com que ele apanhasse tanto, né? Fazia muitas coisas erradas, infelizmente, mas não era motivo, lógico, né, para eles descontarem desse jeito, batendo nele dessa forma. Poderia conversar, né, sentar. Além de Minguinho, o outro grande amigo de Zezé foi quem? Manuel Valadares, também conhecido como Portuga. E é sobre ele que girará a segunda parte do livro. O Portuga tratava Zezé como filho e dava toda a paciência e afeto que o garoto não recebia em casa. A amizade entre os dois não era partilhada com o resto da família, entendeu? Essa amizade era só entre Zezé e ele. Portuga não ia na casa de Zezé, não tinha amizade nenhuma com o pai, com a mãe ou com a família. Era basicamente só com Zezé, entendeu? Pessoal, aqui é um resuminho muito, muito pequeno, é uma síntese da história. Por quê? Porque tem muita gente que eu sei que não leram o livro ainda, nem começaram. Então, isso aqui é para fazer despertar curiosidade, entendeu? Principalmente nos que não começaram ainda, ou nos que ainda estão com uma preguicinha, né, de continuar a leitura. Aqui tem muita, muita coisa boa nesse livro. Vocês vão ver mais histórias dentro, né, sobre as brincadeiras de Zezé, sobre tudo que ele aprontava, entendeu? Como ele era uma criança doce. Então eu aconselho o quê? Aqui não foi nenhum spoiler, né? Porque aqui foi bem resumido mesmo. Aqui é só para despertar o gosto em vocês, tá? Principalmente nos que não leram ainda. Terminem de ler, para os que não começaram, comecem a leitura, certo? Os que já terminaram a primeira parte, continua a segunda e vamos adiante, tá bom? O livro é maravilhoso. Em breve estarei fazendo perguntas no grupo, tá bom? Sobre a história, tá? Pois tchau, tchau, um abraço.